Fala investidor, aqui é o Lucas Pires, eu sou analista CNPI e hoje o papo é muito sério. Vamos falar sobre a queda brusca das ações da United Health, uma das maiores empresas do segmento de saúde do mundo, que só em 2025 chegou a cair quase 50%. E tem muita coisa por trás disso. Crise de liderança, um assassinato, corte de projeções e até mesmo uma investigação a respeito de fraude. Será que tudo isso acaba abrindo uma grande oportunidade para o investidor? Ou apenas é uma enrascada como diversas outras que tivemos já nos Estados Unidos no setor de saúde? E para descobrir se é uma oportunidade ou não, vem comigo e fica até o final do vídeo que nós vamos destrinchar tudinho. A United Health, assim como já citado, é uma das maiores empresas de saúde do mundo e até o início do seu processo de quedas acentuadas era a maior dos Estados Unidos. Ela basicamente atua fortemente no segmento do Medicare Advantage, que é um programa ali que basicamente substitui o Medicare tradicional, tá? Que é oferecido ali por empresas privadas. Lembrando que nos Estados Unidos não tem um sistema único de saúde igual aqui no Brasil, que é gratuito. Então, o Medicare é um programa ali federal, né, que cobre principalmente ali pessoas com a idade superior aos 65 anos. Já o Medicaid é um programa focado para pessoas de baixa renda e é financiado ali tanto pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais. E ambos são de extrema importância ali para a receita da companhia. E a empresa, que sempre teve um nome muito forte globalmente, em meio a essas investigações e acusações, viu a sua imagem ser denegrida, ou seja, as suas ações acabaram despencando por conta disso. E para entendermos melhor o que de fato está acontecendo, vamos imaginar uma linha do tempo. Tudo começou com a morte repentina de Brian Thompson, que era até então o CEO da empresa e que foi assassinado a tiros no dia do Investor Day da empresa. Após isso, tudo descarrilhou. Dito que a empresa começou a ser bombardeada de ataques e também de teorias nas redes sociais que geraram ainda muito mais pressão no preço das suas ações. Logo na sequência, o executivo presidente, ou presidente executivo, Andrew Witt, ele renunciou ao seu cargo, ou seja, aumentou ainda mais a preocupação no mercado e a sensação de instabilidade. E para piorar ainda mais, a empresa suspendeu a divulgação das suas projeções financeiras, ou seja, aquela divulgação que traz transparência e previsibilidade para quem investe nos papéis da empresa. Isso trouxe uma sinalização muito forte de incertezas operacionais e regulatórias. E para terminar essa sopa de coisas ruins dentro da empresa, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ainda iniciou uma possível fraude dentro da empresa, ou seja, começou uma investigação de fraude no interior da empresa United Health, principalmente ali no segmento do Medicare Advantage, aquele que eu te expliquei, que é basicamente para pessoas ali de 65 anos ou mais, tá? O foco seria pelo uso indevido de dados para inflar a divulgação de seus números e atrair mais investidores de forma totalmente equivocada. Então, não temos um veredito disso ainda, porém existe uma investigação e isso traz muito receio por parte do mercado. E logo após todas essas notícias ruins, né, esses tópicos que trazem os seus preços para baixo, nós precisamos investigar se isso não foi um exagero por parte do mercado e isso abre uma oportunidade para os investidores ou se de fato essa queda é justificável e nós deveríamos ficar de fora de um posicionamento numa empresa dessas. Como um bom amante do Value Investing, eu não consigo não prestar atenção nos seus múltiplos. Ou seja, se nós formos analisar isoladamente o seu lucro, preço sobre lucro, tá? Nós podemos observar aí uma baita distorção frente ao que a empresa deveria estar sendo precificada e também frente aos seus principais concorrentes, que são empresas menores com muito menos poder de barganha e que estão negociadas a múltiplos mais caros. Ou seja, a UNH neste momento possui um múltiplo preço sobre lucro inferior a seus pares com menos poder de barganha e com muito menos poder de marca do que a própria United Health. E isso, obviamente, se justifica pelo fato de seus preços terem caído. Tente imaginar lá na Fracel, é preço sobre lucro.
Então, se o preço, que é a parte do numerador, a parte que fica em cima na fração, cai bastante, é natural que o seu preço sobre lucro também caia naturalmente. Isso caso o seu lucro se mantenha. E agora que citamos o indicador de preço, podemos citar alguns indicadores que comprovam a eficiência da empresa. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo diante de todas essas notícias desse momento não positivo para a empresa continua com bons números. Então, está rolando uma investigação, isso pode ser alterado, esses números podem estar um pouco inflados em determinados segmentos, porém, a empresa de forma alguma deixa de ser uma boa empresa, uma empresa que gera receita, gera lucro e gera caixa. Agora que falamos um pouquinho sobre questões de preço, né, que de fato encontra-se com um preço muito abaixo do que imaginava-se para a empresa num determinado momento, podemos falar também sobre indicadores, números que trazem confiabilidade para a empresa. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ponto de que a empresa possui um momento totalmente turbulento, atípico, que gera preocupação, entretanto a empresa não deixa de ser a empresa que ela é. O que eu quero dizer com isso? Uma boa geradora de receitas, tá? Uma forte geradora de caixa e uma empresa que tem um baita crescimento nos seus lucros aí ao longo dos anos. Então isso traz muita confiabilidade para quem deseja investir nos papéis da empresa, mesmo diante desse momento adverso que ela enfrenta no momento. Um excelente indicador, podemos citar nesse momento, é o ROI. A empresa tem um ROI, aí, um retorno on equity, né, que nós chamamos de aproximadamente 25%, o que deixa muito bem claro que a empresa sabe muito bem alocar o seu capital. Tá bom, Lucas, mas e falando em preço-alvo, em valuation, na régua, né? Se formos projetar o preço futuro da empresa, com toda certeza o risco regulatório e a desconfiança do mercado precisam ser incluídos. Ou seja, ainda assim enxergamos um potencial para os preços da UNH, tá? Entretanto, com um adendo aqui gigantesco que é o curto prazo. Dito que no curto prazo essas ações terão muita volatilidade. Qualquer notícia, qualquer rumor, qualquer apontamento, qualquer espirro mais alto de algum dos executivos que ficaram aconteça, o preço das ações vão se movimentar e com bastante intensidade. Então, o investidor que tem essa capacidade e essa resiliência, ele precisa entender que o preço-alvo ainda assim traz um baita de um retorno, uma margem bem expressiva ali de ganhos, porém precisa entender que no curto prazo isso pode ser de extrema volatilidade, ou seja, pode apresentar muito risco para o seu portfólio. Ou seja, investidores de longo prazo que possuem apetite a risco podem estar diante de uma janela de oportunidade muito rara. A empresa é líder no seu segmento, tem muito caixa, tem muito nome e ainda opera no mercado que sempre foi muito crescente, que é o de planos de saúde. Então, tradicionalmente e historicamente, se formos buscarmos dados de acontecimentos semelhantes, a empresa tende sim a se recuperar. Entretanto, isso exige nervos de aço. Na palavra em si, nervos de aço, resiliência. Dito que não adianta você comprar achando que ela vai bombar 50% a 100% ali dentro de um mês. Isso pode até acontecer, mas não é o que geralmente acontece. A reabilitação geralmente leva tempo. E esse tempo você precisa ter paciência e resiliência, além do tempo, claramente, porque é aquela velha história, investidor. Quando uma empresa ela cai de elevador, geralmente ela vai subir de escada rolante, aos poucos, gradualmente, mas aos poucos. Então você precisa ter nervos de aço para aguentar a volatilidade inicial, principalmente, que é o que vai rolar nos próximos períodos, porque, como citei, qualquer espirro mais forte de qualquer um dos executivos vai trazer os preços para baixo, para cima. E você sabendo disso e tendo essa consciência, você pode estar sim diante de uma oportunidade muito interessante. E se você quer, mais do que nunca, aprender a identificar essas oportunidades e também criar um portfólio robusto, com pensamento a longo prazo, pensando no seu futuro, entra lá na descrição que vai ter um link lá para você falar diretamente comigo e agendar uma reunião aí para a gente pensar em uma consultoria para esse teu portfólio.
Vem comigo. E agora que ilustramos tudo isso, quais serão as perspectivas tanto para agora, fim de 2025, tanto para 2026, para o setor e para a empresa? Sendo bem objetivo, a perspectiva é que a empresa regularize-se e que em 2026 as suas operações voltem à normalidade, principalmente através da escolha de um novo CEO. Assim como dito, seu CEO foi assassinado brutalmente, de forma totalmente covarde. Entretanto, existem outros profissionais bons no mercado. E se a empresa souber escolher a dedo esse profissional e ele agradar o mercado e trazer um bom serviço, né, uma boa aparição, acredito que o mercado goste e que isso traga um bom alívio para os preços das ações. Além disso, precisamos ficar atentos a algumas reformas que estão e que vão acontecer no setor de saúde nos Estados Unidos. Qualquer mudança regulatória nesse segmento pode trazer também variações aí positivas ou negativas a essas ações. Lembrando que todos esses ruídos não só trouxeram problemas à UNH, mas também a todas as empresas do seu setor. Não todas caíram assim como a UNH, até porque não faz tanto sentido, mas todas acabaram sofrendo bastante, principalmente aquelas que também atuam no segmento do Medicare Advantage. Por fim, esses são os fatores de incerteza que são enormes para os negócios da United Health. Porém, é muito nítido que o mercado bateu muito na empresa e, na nossa percepção, bateu muito mais do que deveria. E isso abre uma janela de subvalorização. Ou seja, ações da empresa estariam sendo negociadas bem abaixo do seu valor justo, valor intrínseco. Além disso, a United Health tem se apresentado ser uma empresa muito segura, perene e diante de todas as crises que nós enfrentamos nos últimos anos, inclusive a da pandemia, ela se apresentou muito resiliente. Então, mesmo que a gente enfrente uma possível recessão nos próximos anos, que vem sendo cogitada, né, por alguns analistas e economistas, a empresa tem cacife para enfrentar essa recessão de uma forma tranquila. Ou seja, isso também traz um pouco de segurança para uma aposta nos papéis da United Health. Então, em resumo, investidor, caso você tenha apetite a risco e visão de longo prazo, pode ser uma baita oportunidade. Agora, caso você não tenha e de alguma forma sinta medo, eu já te digo, nem se meta, porque é um negócio de risco, dito que a volatilidade será de extrema variância, digamos assim. Então, isso em tese não é um movimento para qualquer um. Se você não sente que tem apetite ao risco, não se meta. E por fim, se tu me acompanhou até aqui, significa que pelo menos você gostou do nosso vídeo, então curte ele aí, comenta e se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os nossos conteúdos que virão. E comenta também a tua opinião a respeito do momento da United Health. Você acredita que é uma oportunidade ou é melhor ficar de fora? Não esquece de olhar a nossa descrição e até o próximo vídeo.